Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de terça-feira, dia 10 de junho de 2025, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Salmo de número 46, versículo 1, 2 e 3 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações ou nas horas da angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, esse salmo aqui de número 46 começa dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Refúgio a gente sabe que é um lugar de proteção, é um abrigo. É um lugar que vai também nos guardar e nos livrar do perigo. Então a Bíblia começa dizendo aqui que Deus ele é isso para nós. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É um lugar fortificado, que nos garante também ali proteção. E a palavra de Deus segue dizendo no versículo de número 1, que ele também é um socorro bem presente nas tribulações, ou nos momentos de angústia. Olha só, Deus é o meu refúgio e o seu refúgio, é a nossa fortaleza. Ele é o nosso abrigo, ele é o nosso porto seguro. Ele é quem está conosco a todo instante e nunca nos desampara. Isaías capítulo 49, versículo de número 15 fala: acaso pode uma mãe se esquecer-se do seu filho que ainda amamenta, de maneira que não venha se lembrar do filho do seu ventre? É difícil acontecer, mas a gente sabe o que acontece. Há muitas mães, no caso, que os filhos nascem, ainda criancinhas, de pequenininha, depende ali dos cuidados da mãe, e ela por alguma coisa, depressão pós-parto e tantas N situações, acaba com que jogando filhos em lata de lixo, abandonando, Então não é muito comum da gente se ver, mas a gente sabe o que acontece. E Isaías capítulo 49, versículo 15, diz que ainda que essa venha se esquecer do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Aí nesse sentido já entra Deus falando, Jesus daí falando: eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Então ali a gente vê Deus, ele encena naquele versículo de número 16, e depois a gente vê também Jesus entrando. Por quê? Porque foi ele que morreu na cruz pela minha vida e pela sua vida. Então, ou seja, nós estamos gravados nas palmas das mãos dele. Ou seja, aqueles ferimentos de pregos que ele recebeu sobre as mãos foi pela minha vida e foi pela sua vida. Então, se tudo isso aconteceu ao nosso favor, não tem como, meu irmão e minha irmã, Deus ele se esquecer de ti. Ainda que o teu momento seja de dificuldades nesse exato momento, ainda que esse momento que você esteja enfrentando seja um momento de trevas e não de luz, Deus está atravessando com você esse momento aí, meu irmão e minha irmã. Pode ter certeza disso. Vocês não estão só. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente nas horas de tribulações ou nas horas da angústia. Ou seja, ele é um socorro bem presente. Quando você começa a passar pela dificuldade, Deus já se faz bem presente. Não é nem presente, é mais do que presente. Era como se ele já estivesse esperando para poder te segurar nesse momento ruim que você está atravessando. É como se ele já estivesse te aguardando para poder te segurar nessa fase ruim que ele sabia de antemão que você iria enfrentar. Ou seja, ele é um socorro bem presente. Há anos atrás eu citei numa citação desse salmo de número 46, que é como um acidente. Vai ter um acidente ali, e bem no local do acidente, digamos, o SAMU já está parado. Então ele já estava ali, aí houve aquele acidente. Ou seja, o SAMU já estava bem no local
pronto para poder então prestar o devido atendimento às vítimas daquele determinado acidente. Imagina, e quando a Bíblia fala que Deus é um socorro bem presente, é assim, você pensa que você acabou de adentrar num problema, Deus já está ali contigo. Ele não vai vir, ele já está ali. Ele já está ali. Então, se Deus é o nosso refúgio, se Deus é a nossa fortaleza, e Ele é um socorro bem presente nas horas das tribulações ou nas horas da angústia, o versículo de número 2 diz: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. E no versículo 3, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Meus irmãos, independente do tamanho do problema, do caos que estiver sendo gerado do seu lado, à sua volta, independente de qualquer notícia ruim ou notícia má que venha sobre a sua vida, o diferencial de tudo isso é que Deus, ele se faz presente com você. O diferencial é que Deus é sua proteção, é seu abrigo, é seu porto seguro, é seu refúgio, é tudo que você precisa. Nesse momento de luto, nesse momento de dor, nesse momento de prova, nesse momento de dificuldade, nesse momento de adversidade, nesse dia mau que você está enfrentando. Deus é tudo isso. E Deus é Pai e nos ama. E como eu já disse aqui, Ele cuida de nós e cuida nos mínimos detalhes. Então, olha, Deus é refúgio no perigo, força para levar a nossa vida para finalidades construtivas, socorro e consolo nas preocupações. Tudo isso Deus é para nós. E Ele se mostra forte ainda nos nossos momentos de fraqueza, de desânimo. Ele se faz bem presente para mostrar que está conosco, para mostrar que não estamos sozinhos, para mostrar que vai ficar tudo bem. Meu irmão e minha irmã, que essa palavra sirva de consolo para você nessa manhã. Que você faça de Deus o seu porto seguro, o seu abrigo. Porque Ele é tudo isso e muito mais para você e para mim. Então, independente também das notícias, das catástrofes à sua volta, do caos que pode haver se levantado ao seu redor, notícias ruins que podem ter chegado sobre você, independente de qualquer coisa. Se Deus é tudo isso, como foi relatado aqui o Salmo no versículo de número 1, não tem de que você se preocupar. Procure descansar o seu coração em Deus, procure aquietar sua alma em Deus, sabendo que Ele está contigo. E se Ele está contigo, você luta a partir da vitória. Você não luta para vencer, a vitória já nos pertence. A vitória Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Quando Ele falou, tetelestai, deu aquele brado e disse, está consumado, Ele já garantiu a nossa vitória, o nosso triunfo. Contra qualquer tipo de situação negativa, contra o poder das trevas, ou seja, então é por isso que eu digo, o cristão ele nunca entra para vencer, ele entra para lutar a partir da vitória, porque a vitória já nos pertence. Jesus já conquistou a nossa vitória lá na cruz do Calvário, quando Ele deu esse brado, e quando Ele disse, está consumado, a vitória já passou a pertencer a cada um de nós, que fomos comprados, lavados e remidos pelo sangue do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Então fique firme nessa manhã de terça-feira, não desanime, saiba que Deus está contigo. Pastor, mas eu estou sofrendo, mas Deus está com você, Ele é bem presente nesse sofrimento. Se não fosse isso, você não conseguiria ter chegado até aqui, ou seja, você já passou por tantas coisas ruins e até aqui Deus tem te sustentado, Ele vai continuar te sustentando, você é especial para Deus. Há um projeto de Deus em andamento sobre a sua vida, Ele tem cuidado de você até aqui e Ele vai continuar cuidando para a glória do seu santo nome. Amém? Receba essa palavra nessa manhã. Deus é o teu refúgio, é a tua fortaleza, é um socorro bem presente na sua hora de angústia, na sua hora de tribulação. Sendo assim, não tema notícias ruins, não tema esses rebuliços negativos que podem estar se levantando
ao seu redor. Fique focado em Cristo, naquilo que Deus tem para a tua vida. Segue avançando, porque o final vai ser melhor do que o começo, e eu tenho por certo que o nome de Jesus será glorificado sobre a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu venho nessa manhã, Senhor, interceder pela vida do teu filho e da tua filha, que chegou até aqui, meu Pai, atribulado, atribulada, angustiado, angustiada, por conta de problemas, dificuldades, de situações, e quem sabe, meu Pai, eles chegaram a pensar que estão sozinhos. Mas a tua palavra no Salmo 46, meu Pai, veio dizer no versículo de número 1, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza e é um socorro bem presente nas horas de tribulações ou nas horas de angústia. Ou seja, meu Pai, quando a gente entra numa luta, numa prova, numa dificuldade, o Senhor já está ali nos aguardando, Pai. O Senhor já está ali nos amparando, meu Pai. O Senhor já está ali segurando em nossas mãos para que a gente possamos permanecermos firmes, meu Pai. Porque há um projeto do Senhor em andamento sobre as nossas vidas, há um plano, meu Pai, de Ti sobre as nossas vidas, e é necessário a gente continuar avançando para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado e projetado para cada um de nós. Eu oro e peço que o Senhor conforte e console corações que chegaram aqui, Senhor, atribulados, angustiados, mas que entenderam que o Senhor está com eles neste momento. Eu oro e peço que o Senhor venha jogar por terra toda angústia, agonia de alma, toda tristeza, todo o embaraço, todo o peso espiritual, que tudo aquilo que não provém de Ti, meu Pai, que seja arrancado, removido, e que o Teu nome, meu Pai, seja glorificado sobre a vida do Teu filho e da Tua filha. Que esta semana venha ser uma semana de respostas na vida deles, meu Pai. Venha ser uma semana de refrigério, de renovo espiritual sobre suas vidas. E que em tudo isso o Teu nome venha ser glorificado sobre eles, meu Pai. Supra as suas necessidades, Pai. Abre portas que estão fechadas na vida deles. E que as Tuas boas mãos permaneçam estendidas sobre cada uma dessas vidas por onde quer que eles andarem. Assim eu oro nesta manhã, meu Pai, crendo no milagre, crendo na resposta. E desde já te agradecendo por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, se Deus permitir, amanhã eu volto por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.